Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de equações algébricas é o seguinte: a figura a seguir mostra parte do gráfico da função polinomial f de R em R, definida por f de x igual x ao cubo mais px ao quadrado mais qx mais r, sabendo que f possui duas raízes reais opostas, determine. Então, raízes é quando o gráfico intersecta o eixo x, então são raízes opostas. Então, vou marcar a primeira raiz, irei chamar de r, e a segunda raiz, menos r. Opostas significa que uma tem sinal positivo e a outra tem sinal negativo. No item A, o número de raízes reais de f. Então, raízes reais, novamente, é o ponto que o gráfico intersecta o eixo x. Então, já identificamos duas raízes. A terceira raiz, quando x igual a zero. Então, nós temos no total 3 raízes reais. Como o polinômio é de grau 3, somente 3 raízes reais. No item B, as raízes da equação f de x igual a zero. Para determinar as raízes da equação, ou seja, seu valor numérico, vamos utilizar o teorema da decomposição do polinômio. Então, f de x pode ser escrito da seguinte forma: coeficiente a multiplica x menos raiz 1, multiplica x menos raiz 2 e x menos raiz 3. Então, vamos fazer a substituição. Então, temos aqui a raiz, a terceira raiz, x igual a zero, já temos um valor de raiz, valor numérico, falta determinar r positivo e r negativo. Observe que o coeficiente a, ou seja, o coeficiente que acompanha o coeficiente dominante, é igual a 1, porque a acompanha x ao cubo e a, conforme a função fornecida pelo enunciado, a é igual a 1. Então, fazendo a substituição, f de x igual a multiplica x menos raiz 1 é menos r, então menos r, substituindo, multiplica x menos raiz 2 é zero, e raiz 3, r, então x menos mais r. Então, acertando agora os sinais, f de x é igual a 1 multiplica x mais r, negativo com negativo positivo, x menos zero é o próprio x, e x menos r, negativo com positivo, negativo, então é x menos r. Então, agora vamos fazer as multiplicações. f de x é igual o número 1 multiplicando x mais r, é o próprio x mais r, e x vezes x ao quadrado, e x vezes menos r rx. Vamos agora fazer a multiplicação dos dois binômios. Então, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes menos rx ao quadrado, r vezes x ao quadrado, mais rx ao quadrado, e r vezes menos rx, menos r ao quadrado x. Então, podemos simplificar, menos rx ao quadrado com mais rx ao quadrado. O resultado será que f de x é igual a x ao cubo menos r ao quadrado x. R é o valor da raiz. Agora vamos utilizar o ponto fornecido na função, no gráfico da função, que quando x igual a menos raiz quadrada de 3, y é igual a 6 raiz quadrada de 3. Ou seja, f de menos raiz quadrada de 3 é igual a 6 raiz quadrada de 3. Então, vamos substituir na função determinada. Então, substituindo o valor de x por menos raiz quadrada de 3. Então, menos raiz quadrada de 3 ao cubo, menos r ao quadrado, que multiplica x, que é menos raiz quadrada de 3, é igual a 6 raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 3 elevado ao cubo será menos 3 raiz quadrada de 3. Agora eu tenho aqui negativo com negativo positivo, então mais raiz quadrada de 3, r ao quadrado, é igual a 6 raiz quadrada de 3. Agora, isolando a variável r ao quadrado, então raiz quadrada de 3, r ao quadrado, é igual a 6 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 3. Vamos fazer agora a soma. Raiz quadrada de 3r ao quadrado é igual a 9 raiz quadrada de 3. R ao quadrado é igual a 9 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. Podemos simplificar. Temos que r ao quadrado é igual a 9
extraindo a raiz quadrada de 9, vamos ter que r é igual a mais ou menos 3. Então, já temos as raízes da função. Uma raiz é positiva, mais 3, e outra raiz é negativa, menos 3. Então, o conjunto solução da função é menos 3, 0 e 3, ou seja, as três raízes. Vamos agora para o item C. O item C, os valores de P, Q e R na função fornecida pelo enunciado. Então, vamos relembrar lá no item B, nós determinamos a função f de x é igual a x ao cubo menos r ao quadrado x. Então, vamos igualar os dois polinômios, o encontrado no item B e o fornecido pelo enunciado. Então, vamos reescrever x ao cubo mais px ao quadrado mais qx mais r. Então, agora vamos comparar os termos. X ao cubo é igual a x ao cubo, ok? Agora, o termo x ao quadrado não existe no polinômio encontrado no item B, então será 0 multiplica x ao quadrado é igual a px ao quadrado. Portanto, p é igual a 0. Agora, o termo que tem x sem expoente, menos r ao quadrado x é igual a qx. Portanto, menos r ao quadrado igual a q. R ao quadrado foi encontrado no item B, r ao quadrado é igual a 9, então menos 9 é igual a q é igual a menos 9. E por último, o termo independente, ele não existe no polinômio encontrado no item B, portanto, o termo independente é igual a 0. Então, r é igual a 0. Portanto, o valor de P é 0, o valor de Q é menos 9 e o valor de R é 0. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau.